Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para que possamos crescer na sua graça e na seu conhecimento. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Que o Senhor lhe abençoe. Então vamos orar para começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por este novo dia que passou e por mais uma semana que vai começar. Que o Senhor guie os nossos passos por onde andarmos. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Que o Senhor dê saúde aos teus filhos que estão necessitando. Aqueles que estão preocupados, que o Senhor dê a paz. Aqueles que estão de luto, como que o Senhor venha confortar a cada um. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada para o céu. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje. O Senhor me mandou trazer mais uma parábola. Então eu estou aqui para fazer o que o Senhor me manda, porque Ele sabe o que é que os irmãos estão precisando. Então antes dessa palavra e para cada um dos irmãos, primeiro vem para mim, para que eu possa também crescer e me corrigir diante do Senhor. Porque todos nós somos pecadores e indignos do reino de Deus. E é por isso que o Senhor nos manda a palavra dele para sermos lavados e remidos com esta palavra, com o sangue do Cordeiro. Então a parábola é a parábola do credor incompassivo. Esta é a parábola que o Senhor me mandou trazer. Eu acho que eu já tenho até ela no canal, mas Ele me mandou trazer novamente. Então vamos estudar com mais atenção esta parábola que o Senhor quer nos ensinar. Que possamos aprender e praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Então, Mateus 18, do 23 em diante. Então, vamos começar estudando esta parábola. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, Jesus está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante, é comparado a um rei que resolveu ajustar contas, prestar contas com os seus servos. Então, o reino de Deus é comparado com este reino, humano. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então aqui, este rei vai prestar conta com este servo, com este empregado. E aqui esse empregado tem uma dívida muito grande, uma dívida impagável para ele, Esta dívida deste servo do rei, este rei aqui é comparado com Deus, É comparado a Deus este rei, que um dia todos nós, estaremos na presença do nosso rei, do nosso Deus. Um dia nós iremos todos prestar contas a ele de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para o reino, para Deus, para o próximo. Então, este rei, ele chama esse primeiro servo. E o servo deve ao rei 10.000 talentos. Então, este servo deve uma quantia que ele mesmo não poderia pagar. Então, o servo, aqui no versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
e que a dívida fosse paga. Então, ele não tinha condição. Então, a ordem do rei era que fosse vendido. Então, aqui diz, fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, a dívida tem que ser paga. Ou a dívida é paga, ou você é vendido. Vendido para quem, minha gente? Para quem? Então, para o credor, não é? Para aquele que tem condição de comprá-lo. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Muitas pessoas são assim quando estão no aperto, né? A pessoa sabe que não tem condição de pagar, mas faz uma falsa promessa. Então, muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, querendo pagar uma dívida que nós não temos condições de pagar essa dívida, né? Então, o rei é um rei misericordioso, né? Aquele rei misericordioso, ouvindo aquele servo clamando, né? De joelhos, clamando, pedindo, implorando para que o Senhor não prendesse ele, não levasse ele para a cadeia. Mas aquele servo foi ouvido as suas preces. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a sua dívida. Então, aquele rei, ele era um rei misericordioso. Ele era um rei bondoso. Ele era um rei amoroso. E ele teve misericórdia do seu servo, porque ele sabia que a dívida dele, daquele servo, ele nunca poderia pagar. Então, nós devemos olhar para nós, né? Então, Jesus, aqui nessa parábola, Jesus está falando do homem, de nós mesmos. Então, nós somos este homem, né? Que tem essa dívida diante de Deus. Uma dívida impagável. Nós nunca, de nós mesmos, poderemos pagar esta dívida. Então, muitas pessoas andam como este homem, querendo pagar a dívida dele diante de Deus, através das suas obras, né, das suas caridades, mas nunca será pago. Então, Jesus está falando aqui, este homem, somos nós. E a dívida que nós temos diante de Deus é o nosso pecado. Então, nós nunca poderemos pagar o preço exigido por Deus para que a nossa dívida do pecado seja eliminada. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele, de si mesmo, não pode fazer nada para pagar esta dívida. Então, o homem, nós, de nós mesmos, nada podemos fazer para quitar a nossa dívida diante de Deus, diante do rei, né? Do rei dos reis. Então, a nossa situação diante de Deus é a mesma daquele homem. Não temos condições de pagar esta dívida diante de Deus. Mas muitas pessoas acham que podem, né? E ainda fazem muitas obras e dizem, né, que Deus vai perdoar os seus pecados através das suas obras, só enganação do maligno. Aqui em Atos 12, aliás, Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, o único que pode e quer pagar a dívida do pecador é Jesus. É o único nome que Deus deu, né? A única pessoa que Deus deu para pagar a nossa dívida do pecado. Então, só quem pode pagar a nossa dívida é Jesus Cristo, né? Porque foi Ele quem derramou o seu sangue lá na cruz para perdoar a nossa dívida, para nos dar o perdão diante do Pai, para que diante do Pai fôssemos considerados sem pecado, porque o Filho já pagou a nossa dívida. Aqui em 1 Pedro 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então é só o sangue de Cristo, só o sangue de Jesus é quem pode perdoar, nos limpar, para que diante de Deus não tenhamos mais a nossa dívida. Porque o Cordeiro de Deus, aquele que Deus deu para perdoar a nossa dívida, Ele pode perdoar, mas mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Então, nós que já cremos, nós que já recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós que estamos nos esforçando a cada dia, todo momento, todo dia, o dia todo, para obedecermos a palavra dele. Então, nós já temos a nossa dívida diante de Deus paga, né? Porque Jesus já pagou. Mas nós ainda estamos nesta caminhada, nós ainda estamos nos esforçando para permanecermos sem dívida diante de Deus. E como assim? Não pecando. Mas quando a gente peca, então nós vamos até a Jesus. 1 João 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pecarmos, por quê? Porque nós somos pecadores e aqui e acolá nós caímos. Então, quando isto acontecer, devemos imediatamente onde Jesus pedir perdão, fazer como esse homem. Só que esse homem fez, se humilhou, se ajoelhou, clamou, mas será que ele se arrependeu? Então, não basta somente pedir perdão, mas você tem que pedir perdão arrependido dos seus pecados, para que haja este abandono do pecado. Deus, ele sonda o coração daquele que está pedindo perdão, se realmente está arrependido ou não. Se não estiver arrependido, então não vai ter perdão. Por quê? Porque o perdão é mediante o nosso arrependimento. Porque se nós nos arrependemos, nós vamos mudar de atitude, nós vamos mudar de pensamento, nós vamos mudar a nossa direção do erro para a coisa certa, de Satanás para Jesus, do lago de fogo para a vida eterna. Então, por isso tem que haver o arrependimento verdadeiro, não só a emoção, mas o verdadeiro arrependimento. Então, esse homem, ele clamou ao rei por clemência, né? Me deu mais um prazo, rei, eu vou pagar. Nós não temos condição. Aquele homem não tinha. Era 10.000 talentos. Naquele tempo, era a moeda mais alta. Então, era uma conta que ele não podia pagar. Então, o rei, vendo isso, teve misericórdia e perdoou aquele homem. Devemos prestar atenção que nem o rei, vendendo o homem, vendendo a esposa, os filhos, os bens, não daria para pagar a dívida dele. Então, não é a nossa família, não é os nossos bens, não é nós mesmos que vão pagar a nossa dívida do pecado diante de Deus.
Nada que temos vai pagar a nossa dívida do pecado diante de Deus. Só Jesus. Tem pessoas que trabalham dia e noite, né? Para ter os seus bens, tem a sua família, tem a sua boa casa, mas isso nada importa diante de Deus como pagamento para o seu pecado. Então, que possamos fazer esta reflexão. Então, aqui o rei, ele mandou vender o homem, a mulher do homem, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Mas mesmo assim não dava, né? Então, o homem não tinha condição, não tinha. Mas ele estava pedindo clemência. Então, o rei perdoou a dívida daquele homem e mandou ele embora. E quando ele saiu dali, vamos ver o que foi que aconteceu, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, o homem devia 10.000 talentos, a moeda mais alta da época. Mas aqui ele encontrou um conservo dele, um amigo de trabalho, né? Trabalhava com ele no palácio. E esse amigo devia a ele 100 denários, uma moeda inferior. E o preço inferior, ele devia 100 e o outro lá devia 10.000 talentos, né? E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Então, do jeito que ele fez com o rei, com o seu senhor, aquele conservo dele, aquele amigo de trabalho, né, que estava devendo a ele uma dívida inferior, né, o que ele devia ao rei. E ele pediu a mesma clemência, se ajoelhou, implorou. Mas o que foi que aquele homem fez? O que foi que aquele servo fez com aquele homem? Versículo 30 ele disse: entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, e até que saldasse a dívida. Então, aquele homem não foi misericordioso com aquele seu amigo de trabalho. Ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão, ele não teve amor por aquele amigo de trabalho. Então, o mesmo acontece, né, conosco. Muitas vezes nós somos esse tipo de servo de Deus. Servos sem misericórdia, servos que não têm misericórdia do seu próximo. Então, o servo, sabendo que nunca, né, ia ter condição de pagar sua dívida, clamava, mas ele não lembrou de quando ele estava na presença do rei, que não fazia muito tempo, clamando ao rei por misericórdia, quando o seu conservo chega perto dele, pedindo a mesma misericórdia, ele não concede. E ele pega esse seu conservo e lança na prisão, para que pagasse tudo o que ele deve. Aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34, nos diz assim. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, aqui, Jesus, ele deu o exemplo para seu povo, para seus seguidores, para nós, para a sua igreja.
Então, nós temos o exemplo dado por Cristo de como devemos agir. Então, aquele homem, aquele servo que foi perdoado, é comparado com nós, aqueles que já recebemos Jesus. E como o rei, que é comparado ao pai, foi misericordioso para com aquele servo que estava devendo sem condição de pagar, também devemos ser misericordiosos para com aqueles que nos fazem o mal, aqueles que estão nos devendo alguma coisa. Não é obrigado ser dinheiro, né? Mas qualquer outra coisa que possamos agir com misericórdia, assim como Deus agiu com aquele homem, né? Aqui em 1 João 4, do 8 ao 12, diz assim, 1 João 4, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, é o que cada salvo, cada pessoa que já recebeu Jesus, que já tem essa salvação, deve fazer. Então, Jesus estava pregado em uma cruz, as pessoas zombando dele e ele pedindo ao Pai para que perdoasse aquelas pessoas. Mas muitas vezes uma pessoa nos faz uma coisa muito menos, né? Igual aquele conservo daquele homem. Devia 100 talentos, 100 denários, denários, né? O outro é que devia talento. Devia 100 denários para o servo, que devia 10.000 talentos para o seu senhor. Mas o servo não teve compaixão. Muitas vezes nós também estamos nesta situação, sem compaixão para com o nosso próximo, para com o nosso vizinho, para com o nosso irmão de sangue, nosso irmão da igreja. Muitas vezes nós somos sem misericórdia, mas nós devemos ter o caráter, a personalidade de Cristo, a mente de Jesus. Nós devemos ter o fruto do Espírito dentro de nós, porque se o Espírito habita em nós, então nós devemos produzir esse fruto, que é o amor, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Todo o fruto do Espírito, tudo que Jesus é, também devemos ser de bondade, não é? Mas aqui este servo, ele fez o contrário que o seu senhor fez. Então o senhor perdoou ele, mas ele não perdoou o seu colega de trabalho. Então seu colega devia 100 denários e implorou por compaixão, implorou que ele lhe desse mais uma oportunidade de trabalhar. E a conta desse daqui era pagável, ele podia pagar, bastava trabalhar, nem que se fosse 1 ano, mas ia pagar. Mas ele não quis, ele não aceitou, ele não deu prazo, mas ele recebeu o perdão. Que possamos pensar na nossa vida, o que nós estamos fazendo com o nosso irmão? Será que nós estamos julgando o nosso irmão? Ah, mas esse aí não faz isso, não faz aquilo, ele não vai para o céu. Quem somos nós para condenar alguém, para lançar essa pessoa na prisão eterna? Quem somos nós? Só Deus pode fazer isso, mas a Bíblia nos diz o seguinte,
Lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu encontro aqui, deixa eu ver se eu lembro direitinho. 1 Coríntios 11, diz assim, nos diz para examinarmos, né, nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, aqui, Paulo está dizendo que nós devemos examinar nós mesmos. Devemos fazer uma reflexão do que estamos fazendo. Se realmente estamos agradando o nosso Deus. Se realmente estamos amando o nosso próximo. Se estamos sendo misericordiosos com aqueles que falam mal da gente, né? A dívida aí não é só dinheiro. Pode ser que alguém falou mal de você, pode ser que alguém desejou mal a você, pode ser que alguém lhe roubou alguma coisa. Tem muitos criminosos, né, que chega, rouba, muitas vezes até mata alguém da família e a gente quer condenar, a gente quer julgar, deseja o mal. Mas Jesus nos ensina diferente. Então, Jesus estava ali morrendo, mas ele estava orando, pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas não tinham uma verdadeira noção do que eles estavam fazendo. Então, Jesus diz, perdoa-os porque não sabem o que faz. Muitas vezes a gente faz uma coisa pensando que estamos fazendo o certo, que aquilo que estamos fazendo é bom, mas depois descobrimos que era ruim, assim como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, perseguia as igrejas, levava os cristãos presos para serem julgados, para serem massacrados, para serem torturados, jogados nas arenas dos animais. Ele pensava que estava agradando a Deus fazendo aquilo. Mas quando Jesus se revelou para ele, ele viu que tudo o que ele estava fazendo era errado. Era perseguição ao povo de Deus, era perseguição ao próprio Deus. Então, que Deus nos ajude a sermos misericordiosos com as pessoas que às vezes nos perseguem, né? Deseja o mal, fala mal da gente, porque que exemplo nós estamos dando se nós formos iguais ao povo do mundo? Que misericórdia nós estamos tratando esta pessoa se estamos pior do que eles, né? Desejando o mal porque eles nos fizeram mal. Então, em Lucas 22, 48, nos diz o seguinte. Lucas 22, Lucas 22, 48, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Com um beijo, tu está traindo o filho do homem. Quer dizer, quem era Judas? Um apóstolo de Jesus. Mas esse apóstolo teve a mesma oportunidade que todos os outros apóstolos tiveram de servir a Jesus, de fazer o bem, de fazer o mesmo que Jesus estava fazendo, de ir ao céu. Mas Judas, ele preferiu, né, trair o seu Senhor. Ele não quis obedecer, mas o Senhor dele estava ali sendo bondoso. Judas, com um beijo, tu trai o filho do homem. Jesus estava dizendo, te arrepende, enquanto ainda há tempo. Com um beijo tu está me traindo, com um beijo tu está te condenando. O Deus amor estava ali, dando mais uma oportunidade para Judas. Mas Judas não quis, ele rejeitou, não é? E é assim que nós devemos ser, esse servo
amoroso, que ama as outras pessoas, que nos persegue. Judas estava entregando Jesus nas mãos dos sacerdotes, dos religiosos, né, do sistema religioso apodrecido da época, que não servia a Deus. Era só religiosidade, o mesmo que nós vemos hoje, né? Os religiosos, sem servirem a Deus, só servem à religião, não estão realmente sendo transformados pela palavra de Deus, não amam o seu próximo, não estão mostrando essa misericórdia, né? Mas Jesus estava ali dando mais uma oportunidade. Judas, com um beijo, tu trai o Filho do Homem. Ali Jesus estava chamando Judas para uma reflexão, para que ele se arrependesse, porque Jesus, ele é amor e ele quer que nós, como filhos de Deus, também sejamos este amor. Meus irmãos, Jesus diz que o nosso corpo para nada aproveita. O nosso corpo, ele vai virar pó, ele vai virar barro de novo. Então é o nosso espírito que importa. Então quando o nosso espírito sai deste corpo nosso, então ele volta para a eternidade de onde veio. Então nós viemos da eternidade, nós viemos de Deus. Deus é eterno. Foi Deus quem nos deu o Espírito. E esse Espírito, quando Deus tira do nosso corpo, ele volta para a eternidade. Mas na eternidade tem dois lugares. O lugar no céu, junto com o Pai. E o lugar separado do céu, longe do Pai. Nós já vimos a parábola, né, do rico e do Lázaro. Então, quem rejeita o Pai, quem rejeita o Filho, quem rejeita o Espírito, vai ficar separado do Pai. Mas Jesus, ele nos ama tanto que ele não quis isso. Então Deus mandou Jesus, ele veio como homem para nos dar uma oportunidade de sair dessa condição de condenado ao inferno. Então esse servo aqui, ele estava condenado à prisão eterna. Mas devido a sua humilhação, o seu clamor, o Senhor perdoou a sua dívida. Então, devido ao nosso clamor, o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento de que somos errados, Jesus nos perdoou os pecados. E Ele quer que a gente seja como Ele, tenha a mente dEle, as ações dEle, o amor dele, sejamos misericordiosos, bondosos, né? Que tenhamos o domínio da nossa vida. Jesus tinha o domínio. Ele não fazia aquilo que o Pai não queria. Que possamos ter esse domínio, porque nós temos o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente se deixa irritar por poucas coisas. Isso é pecado, né? Então, aqui no versículo 32, nos diz assim: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo, acho que eu não li o 31, vou ler o 30 e o 31. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então, aqueles colegas de trabalho viram que foi que aquele servo que foi perdoado fez com o seu amigo de trabalho que ele devia. Então ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão, ele não procurou saber se aquele homem tinha família, se tinha criança, porque ele não tinha condição, não deu um prazo para ele pagar a sua dívida, não teve nada disso, lançou logo na prisão. E os seus colegas de trabalho, vendo o que ele fez, foram logo à presença do rei contar o que ele fez. Foi uma injustiça, né? Ele não foi justo.
ele não foi agradecido ao seu Senhor pelo que ele recebeu. Então o Senhor perdoou. Ele deveria estar arrependido do seu pecado e deveria ter feito o mesmo que o Senhor fez com ele. Porque quando nós nos arrependemos, como é que a gente diz? A prova do nosso arrependimento é a mudança. Então, na mesma hora, veio para aquele homem a prova, para ele provar que realmente tinha se arrependido. E para ele dar a prova do seu arrependimento. Mas o que foi que ele fez? Ele provou que não estava arrependido. Ele pegou o seu companheiro de trabalho e colocou na cadeia por uma dívida que era menor do que a dele. E os amigos dele, né, de trabalho, quando viram, foram até o rei. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E aí, meus irmãos? Será que nós estamos nos compadecendo das outras pessoas? Ou será que estamos sendo como este servo, né? Este servo que é um servo sem misericórdia. Ah, mas ele falou mal de mim, eu não quero saber, eu vou fazer isso, eu vou pedir a Deus que castigue ele, que não sei o quê. Então, muitas vezes nós estamos querendo pagar o mal com o mal. E a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Então, nós devemos sempre, no lugar do mal, fazer o bem. Foi isso que Jesus fez. Nós fizemos o mal para Deus, nós fizemos o mal para Jesus, mas Deus, Ele é amor, misericórdia, bondade, e Ele pagou o mal que fizemos a Ele, que foi a nossa desobediência. Ele pagou com o bem, Ele deu o seu Filho. Então Jesus, Ele nos contou essa história, né, para mostrar como é que nós somos realmente. Que nós somos estes seres, né? Estas pessoas sem compaixão, essas pessoas sem misericórdia, muitas vezes, que devemos amar o nosso próximo, mas muitas vezes nós somos sem compaixão, sem misericórdia, sem amor ao nosso próximo. Devemos ajudar aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Devemos pedir a Deus, interceder por aqueles que estão precisando das nossas orações. Jesus manda a gente orar pelo nosso inimigo. Vamos orar por aqueles que estão nos fazendo mal. Meus irmãos, nós estamos entrando em uma fase muito complicada na vida da igreja. Nós vamos entrar numa fase aliás, já entramos nesta fase de perseguição. Mas aí nós vamos ficar com ódio dessas pessoas. É isso que Jesus nos ensina. O que é que Jesus nos ensina na sua palavra? Ele morrendo, crucificado. E o que é que ele pede a Deus, Pai, por aqueles que estavam zombando dele, achando bom ele estar ali morrendo? Uma pessoa que nunca fez nada. Será que nós estamos aprendendo com o nosso Senhor? Nós estamos querendo fazer com aquele que nos maltrata, mesmo que aqueles que estavam ali ao pé da cruz fazendo com Jesus, apesar de Jesus nunca ter feito mal nenhum para eles, mas eles estavam achando bom, gostando, tendo prazer de ver Jesus crucificado. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos tendo prazer de ver aquelas pessoas que nos maltratam sofrendo, sendo maltratado também. Mas que nós sejamos diferentes, que Jesus nos manda orar por essas pessoas, nos manda
ajudar essas pessoas, nos manda ir até essas pessoas e ajudar elas quando estão no erro, mudar a sua maneira de pensar, de agir, para que elas sejam salvas. Então, devemos ver o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Então, aquele servo mau, ele não teve compaixão do seu companheiro de trabalho e lançou o seu companheiro de trabalho na prisão. Muitas vezes nós estamos condenando as pessoas e nós muitas vezes que merecemos desta condenação, como aquele servo. Ele é que merecia aquela condenação, ele que merecia aquela prisão, mas ele estava condenando o seu conservo, seu amigo de trabalho, porque devia a ele uma quantia muito inferior do que a que ele devia ao seu patrão. Aqui no Apocalipse 12, diz o seguinte, 12:10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava, que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, quando nós, como filhos de Deus, estamos no pecado, Satanás vai diante de Deus nos acusar. Será que nós queremos assumir o lugar do diabo, lugar de acusador? Jesus, em João 3:17, ele disse que não veio condenar ninguém. Por quê? Porque ele veio foi salvar. Todos estavam na mesma condição de condenados. Porque todos foram condenados em Adão e Eva. Então Jesus veio foi nos tirar dessa condição de condenados à perdição eterna, ao lago de fogo. Então Jesus, ele nos ama tanto que ele quer salvar todos. E se eu e você já somos salvos, devemos fazer como Jesus, ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas no mundo e levar a mensagem de salvação. Então, Deus, ele nos fez embaixadores dele. E o que é o embaixador? É aquele que vai levando a mensagem dele por todo o mundo, apresentando a mensagem do reino eterno. Nós somos aqueles que estão levando a mensagem do reino eterno, para que as pessoas queiram também ir morar neste reino. Então, Jesus não nos mandou condenar ninguém. Jesus não nos mandou prender ninguém, não mandou nos vingarmos de ninguém. Jesus nos mandou pregar o evangelho, porque nós estamos na mesma condição de pecador e todo dia nós estamos pecando. Por isso, todos os dias devemos pedir perdão a Deus do nosso pecado. Precisamos estar orando pelos nossos inimigos. Então, aqui no versículo 30 e 33, diz assim, vou começar do 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, aquele servo, ele foi entregue para, eu acho que verdugos aqui deve ser as autoridades, né?
foi lançado na prisão. Por quê? Porque aquele servo não estava arrependido, não tinha dado prova do seu arrependimento. Ele queria o perdão, mas ele não perdoou. E Jesus, ele diz o mesmo que vai acontecer conosco, se não obedecermos a sua palavra. Então nós devemos obedecer a sua palavra. O que é que Jesus diz em Mateus, capítulo 4, deixa eu ver. Mateus 6, bem aqui, capítulo 6, versículo 15, diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós não perdoarmos as pessoas que nos devem, de maneira alguma, Jesus vai nos perdoar. Então, porque isso é prova de que não nos arrependemos de verdade. Se uma pessoa me faz o mal, eu fico guardando aquela mágoa. Não adianta eu dizer que perdoei. Deus, ele olha o nosso coração e ele vê o que é que tem lá dentro. Por isso, nós devemos estar diante de Deus com sinceridade. Pai, me perdoe, eu não consigo perdoar o fulano, mas eu quero perdoar, tira isso de mim, me ajude. Fale com sinceridade a Deus. Peça ajuda a Ele, que Ele vai lhe ajudar. Senhor, me encha do teu amor, da tua misericórdia, para que eu possa perdoar o meu próximo. É assim que Deus quer que façamos. Então, mas nós muitas vezes queremos fazer o contrário. Queremos nos vingar, oramos para Deus castigar a pessoa. Nós somos do mesmo jeito. Então, se eu estou pedindo que Deus castigue aquela pessoa, eu estou pedindo para Deus me castigar, porque qualquer hora eu estou fazendo ou aquilo ou outra coisa. Nós somos pecadores. Então, a condenação, a punição vem de Deus. Deus conhece todo mundo. Então, Deus nos mandou a este mundo para levar a mensagem dele por todo mundo e amar o nosso próximo. Claro, se nós vemos o nosso próximo, nosso irmão, no erro, nós vamos para ele não condenar, mas alertá-lo, trazê-lo ele para a razão, mostrar na Bíblia que se ele continuar daquele jeito, ele vai se perder. Mas isso com amor. Devemos fazer isso com misericórdia, para que ele enxergue. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vai chamar a atenção de uma pessoa para o erro dela, ela fica com raiva da gente. Mas quando uma pessoa é de Deus, porque a Bíblia mesmo diz que a correção no momento parece ruim, mas aquele que é de Deus, depois ele faz uma reflexão e ele muda. Então, nós temos que chamar atenção. Esse chamar atenção, corrigir, não é condenar, não é julgar, é amar. Você vai chamar para ele ver que você ama, que você quer que ele mude. Muitas vezes as pessoas ficam trocando as coisas. Ah, não julgueis para não ser julgado. O que é um julgamento? É condenação. Ah, você vai para o inferno. Não é isso. Você vai para o inferno se você não se arrepender. Então, nós vamos chamar a atenção, corrigir, levar essa pessoa a fazer uma reflexão da sua vida para poder se arrepender. É como Deus fez com Adão. Adão, onde estás? O que é que Deus estava dizendo com isso? Adão, faz uma reflexãozinha aí, tu caiu, tu precisa se arrepender, mas Adão não se arrependeu. Do mesmo jeito, Deus fez com Caim, do mesmo jeito. Deus fez com Judas, do mesmo jeito Deus faz conosco, Antônia. Olha aí o que é que tu está fazendo. E é assim que nós devemos fazer com o nosso irmão, não é condenar ele. Olha, fulano, isso aí para ti não dá certo. Olha esse modelo de roupa, esse tipo de roupa, isso aí está contrário à Bíblia. Então nós temos que ensinar as pessoas, mas não podemos dizer que ela está no inferno porque não está fazendo isso ou aquilo, de jeito nenhum. Então aquele homem, não é? Ele foi condenado porque ele não se arrependeu de verdade e ele condenou o seu próximo que tinha condição de pagar a sua dívida.
só que ele não deu a oportunidade. Muitas vezes nós estamos assim, sendo condenados porque, em vez de darmos a oportunidade do nosso próximo se arrepender dos seus pecados, nós estamos condenando essas pessoas, né? Nós fomos chamados para religar o homem a Deus, né? Nós fomos chamados para levar essa mensagem de salvação. Lá em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em 2 Coríntios 5, do 20 ao 21, nós somos esse embaixador, né, do rei aqui na terra para levar a mensagem de salvação. Mas será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos sendo esse embaixador? Será que nós estamos levando essa mensagem? Será que nós estamos obedecendo ao nosso Senhor? Ah, mas a fulano não vai, mas a fulano não faz. Eu sou eu. Jesus vai tratar comigo, Jesus vai cobrar de mim, não é do outro não. Cada um vai prestar conta de si perante Deus. Então eu vou prestar conta de mim, mas o outro vai prestar conta dele. Então nós temos que olhar para a nossa vida. Então o versículo Mateus 18, 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, assim Deus vai fazer conosco. Se intimamente, se dentro do coração, muitas vezes a gente diz da boca para fora, perdoo. Eu perdoo. Mas quando a gente diz, fulano, mas eu não quero não gosto dele não. Quer dizer, da boca para fora você fala, mas o seu coração você sabe que não gosta, né? E Deus, ele vê o nosso coração. E Jesus está dizendo, assim o meu Pai vai fazer. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um seu irmão. Então, nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que perdoar o nosso próximo. Nós temos que orar pelo nosso inimigo. Nós temos que ir até essas pessoas, ajudar ela a mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de mente, para que elas possam ser salvas. Porque Satanás, ele quer levar todos para o inferno, ele fica mentindo. E ele fica colocando ódio nos corações das pessoas, no nosso coração. Fica inventando muitas mentiras e muitas vezes a gente acredita. Então, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para não cairmos na cilada do maligno. Satanás, ele quer que a gente tenha raiva das pessoas. Ele quer que a gente roube, seja trambiqueiro, né? Seja enrolão, aquelas pessoas que nós vemos que são nossos irmãos e estão fazendo isso. Que possamos falar a verdade. Eu, pelo menos, falo. Sei que muitos não gostam, porque a verdade dói. Mas é a verdade quem liberta. Ela dói, mas liberta. Se a pessoa quiser mudar, né? Nesse caso aqui desse servo, ele não quis mudar. Recebeu a oportunidade, mas não quis e foi condenado. Então, que o Senhor nos ajude. No caso aqui, os dois foram condenados. Um porque o servo não perdoou e levou até o juiz. E o homem ficou preso, seu colega de trabalho. Muitas pessoas estão sendo condenadas porque eu estou condenando essa pessoa. Quantas pessoas nós temos matado com as nossas palavras, com as nossas ações, com aquilo que fazemos, né? As pessoas, não vou ser crente não, porque é assim, o fulano assim, assim. E assim nós estamos matando as pessoas. Isso é um tipo de prisão, né? Porque a pessoa está morrendo por minha causa, está indo para o inferno devido ao meu testemunho. Então devemos pensar muito bem, porque um dia todos estarão diante do seu Criador para prestar conta. A Bíblia diz que até uma palavra, todas as palavras que saem da nossa boca, um dia nós vamos prestar conta dela. Então que o Senhor nos ajude a sermos mais e mais parecidos com Jesus, pois é assim que Ele quer cada um de nós, que possamos ser misericordioso, amoroso, bondoso,
compassivo, ter o domínio da nossa mente, domínio das nossas palavras, o domínio das nossas ações, que possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente e que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, vai lá no YouTube também, se inscreva lá no meu canal. E até o próximo estudo, até terça-feira. Que o Senhor nos abençoe.